Já a palavra é sua, doutora Dina. Olá, Dr. Artur. A palavra é Olá, sua. Raquel. Olá para os nossos ouvintes, que tenham tido uma boa semana e estamos de novo convosco aqui para mais uma pausa num café virtual. Hoje temos uma convidada muito especial, Isabel Gonçalves, vem contar-nos a sua história e a forma como lutou e conseguiu vencer uma doença que, infelizmente, nos dias de hoje é muito comum. Doutor Artur, conte-me como é que tem sido a sua semana? Olá, boa tarde, doutora Dina, boa tarde, Boa doutora tarde. Isabel, boa tarde a todos os nossos ouvintes e todas as pessoas que nos seguem. A nossa pausa para um café virtual. Antes de lhe responder à sua questão, deixe-me pedir desculpas a todo o nosso auditório, exatamente devido a um problema aqui de internet, atrasámos aqui um bocadinho. A minha semana tem sido completamente alucinante, porque tenho tido imenso trabalho e um projeto para nascer dentro de algumas semanas, e isso tem-me absorvido imenso, mas depois todos saberão e serão, digamos, informados quando esse projeto nascer. Mas agora tenho estado bastante absorvido com tudo isso, e às vezes tentar ir a todas, às vezes tem sido giro, porque eu gosto desse stress, mas espero que seja compensador. Gosta deste stress, muito bem. Bastante, eu adoro isto, adoro isto. Ainda hoje é o meu dia, como sabem, de telemedicina. E estive sempre a correr, tenho dia preenchido, hoje irei acabar por volta das 10 da noite a fazer consultas, e tenho um caso muito giro que ainda há pouco vos segredei, que provavelmente vou ter o meu primeiro doente com infertilidade a ser tratado por telemedicina com sucesso. Portanto, espero. Parabéns. Muito obrigado. Espero que daqui por umas semanas, ainda não é certeza, mas parece que sim, que as coisas estão a ir por aí, e portanto vamos esperar mais uma semanita a ver se trago essa boa nova, o que é giro, por ser o meu primeira doente infértil a ser tratada com sucesso por telemedicina. Portanto é um marco e é giro, e é giro. Ok. Eu diria que não é uma vida de stress, é antes uma vida bem vivida. É, porque, e ainda bem que fala isso, porque é assim, há stress negativo e há stress positivo. E às vezes as pessoas pensam que o facto de ser stress já é mau, não, porque há stress positivo. Quando nós temos esse stress e gostamos daquilo que fazemos, é excelente, porque nós estamos a correr, mas felizes. O problema é quando nós corremos e estamos porque alguém nos está a chicotear. Isso é que é mau. E isso provoca doenças complicadas, doenças degenerativas, doenças de cancro, e nós vamos hoje falar um bocadinho sobre isso. Mas de facto, este é aquele stress que eu corro, mas ando bem, ando tranquilo. Quer dizer, tranquilo, tenho que correr, mas ando feliz, e isso é importante. Sim, eu nunca ouvi infeliz. Não, também não é verdade, porque houve um dia que me ligou e eu disse que tive um dia péssimo e está tudo encoberto. Pode ser que amanhã esteja melhor. Lembra-se? Foi há uns tempos Sim, atrás. lembro, mas Tive mesmo um dia. assim eu disse qualquer coisa e ainda conseguiu rir. Sim. Sim, que eu às vezes, quando tenho estes dias maus, eu às vezes rio porque digo assim, então, mas porquê é que isto está a ser hoje assim? Brinco um bocado com a situação. Antes de mais também, e antes de passar a palavra à doutora Isabel,
pedir a todos os nossos ouvintes que nos digam que estão aí, que nos digam se estão a ouvir bem, se estão a ver-nos bem, que nos vão dando essas opiniões que para nós são valiosíssimas e também que vão fazendo perguntas, porque isso, o nosso programa quer-se dinâmico e nós estamos à espera disso. A palavra é vossa. Bom, não tem nada a acrescentar, não quer falar de nenhum tema em especial da semana, ou destas 2 semanas que tivemos ausentes na semana passada? Eu queria guardar esses temas para o final, porque hoje temos aqui a nossa convidada especial e queria-lhe dar a importância que ela nos merece. E guardávamos isso para o fim. Está bem. Ok, então eu ia passar a palavra à Isabel e ia fazer-lhe uma pergunta muito, muito simples. Conte-nos a sua história. Bem, a minha história começa com uma ecografia de rotina, uma mamografia de rotina, em que o doutor, que normalmente me fazia a mamografia, o laboratório, começa a olhar para aquilo como há muito mais demorado que o que era normal. E eu questionei o que é que se passava, e ele disse que estava a ver então umas pequenas microcalcificações duvidosas, mas que seria melhor fazer uma biópsia, seria melhor fazer uma biópsia no IPO, porque tinha uns mecanismos melhores que só a própria biópsia poderia tirar aquelas microcalcificações, que aparentemente não seriam nada complicado, mas afinal o prognóstico final foi mesmo complicado, ou seja, com o IPO, fiz portanto a biópsia, e dessa biópsia resulta de facto que tinha umas microcalcificações, ou seja, o tumor eram umas pequenas areias, como dizia a médica que me operou, que estavam ali espalhadas num pequeno espaço, não é? Mas essas areias eram de facto, eram carcinoma, portanto esse nome carcinoma fez-me fechar o tapete quando fui à médica e soube o resultado, portanto fica-se sem chão, a nossa vida é toda repensada, meu Deus, vou morrer, quanto tempo terei de vida, depois começa-se a regar outra vez de novo, há tanta gente que sobrevive, isto afinal não é grave, vamos ter que tirar, dizia a médica, não se preocupe, vai ter que tirar, vai ser só radioterapia, pronto, fiquei um bocadinho mais aliviada, pelo menos vou-me livrar da quimio, que é aquilo que nos assusta, porque sabemos que a quimio, além de fazer bem, entre aspas, matar o tumor, de certa forma, fazer bem, não é? Vai matando todo o resto, não é? E estamos fartos de ouvir falar de histórias das pessoas que não resistem à quimio. E então, pronto, fiquei ligeiramente mais aliviada, não é? Portanto, fui operada, portanto, este processo ainda demorou cerca de 6 meses, passou mais de 6 meses desde que tive o resultado da... Desde que soube até que foi operada, passaram 6 meses, é isso que está a dizer? Sim, ou seja, eu soube o resultado em outubro e fui operada em abril. Portanto, fui tirar, portanto, o tumor, não é? Os pequenos grãos de aranha. Foi uma operação. A operação não custou, pronto, custou-me mais. Aquilo é uma operação guiada, que pegam um arpão, ou seja, antes de resolver o operatório, espetam assim uma agulha aqui na maminha, que é para finalizar, porque os médicos não veem, não é? Essas microcalcificações. Pronto, essa parte foi direitinho. Fui operada, tudo tranquilo, chego a casa, passo aquele tempo todo de repouso, não é? Vou à consulta de rotina, está tudo direito. Passado uma semana dessa consulta de rotina, eu começo a sentir o peito maior. Ou seja, dizia a mamãe, então, mas a mamãe, em vez de ficar mais pequena, está a ficar maior. E quente. Fiquei assim um bocadinho assustada, vou à médica de família, para não ir ao IPO, que era uma sexta-feira, pensei assim, a médica de família durará isto e logo se vê. Anti-inflamatório, segunda-feira as coisas não melhoram e eu vou ao IPO. O IPO toca tomar antibiótico.
Ou seja, um antibiótico que, segundo o Dr. Artur, era potentíssimo. Nada de melhor. A mama continuava a ficar vermelha, cada vez mais vermelha. E a cicatriz começava a ficar ligeiramente escura. E já estava assim rosadinha e começava a ficar mais escura e mais alargada. Uma sensação estranha. E passou uma semana, o antibiótico não fazia efeito, voltei outra vez ao IPO, toca de mudar de antibiótico, passei para um outro, e mais um fungicida. Portanto, eu tomei 3 antibióticos e nenhum deles estava a fazer efeito. Ou seja, passado cerca de 2 semanas, a cicatriz... a médica, entretanto, ainda me deu Voltaren, naquele no Gelex que o meu pai usa para as articulações. Eu pensei assim, mas isto é o que o meu pai usa para as duas. Bem, olha, pela manda eu ponho. Eu pus aquilo em cima da cicatriz. Ou seja, eu pus isto à noite, num sábado, numa sexta. No sábado, a cicatriz começa a rasgar, a abrir, porque ela começou a ficar mesmo preta. Ou seja, o risquinho, em vez de estar a ficar juntinho, dava a sensação que estava a alargar até que estava mesmo preta. Estava a abrir, ou seja, a cicatriz abriu. E eu disse ao meu marido, olha, eu já não vou comprar, eu tenho que ir à farmácia e comprar compressas, mas eu quando olhei para aquilo, eu disse, olha, eu já não vou entender com isto, vamos já para a urgência, porque eu já não vou conseguir fazer pensa isto, porque isto começou a largar pus, pronto, aquelas coisas assim. Chega ao IPO, não tem urgências. Pronto. As enfermeiras muito atenciadas, sabe, não há médicos, não eram para os médicos todos, não havia urgências, não havia, pronto. É o sistema, ou seja, o IPO não tem urgências, ponto final. Estamos lá operadas, está lá o processo, mas se há algum problema temos que ir para o hospital central. Eu não fiz mais nada, elas muito atenciosamente, lá ligaram para o médico, não se quiseram comprometer, lá me fizeram um furinho, taparam outra vez. Olha, sabe, as urgências é no Hospital Geral. Eu lá fui para o Hospital Geral, não fiz mais nada, desci automaticamente, fui ao tipo. E então no hospital, fui excelentemente tratada. Agora, um tratamento extremamente doloroso, ou seja, era injetar, acho que era betadine, mais algumas misturas de soro, injetar para dentro do buraquinho da mama, injetavam para lá aquela quantidade enorme de toca, depois espremer aquilo que era para limpar. Isto foi num sábado, 10 de junho era uma segunda-feira, era feriado, portanto o IPO continuava fechado, eles foram extremamente atenciosos. Olha, isto tem que fazer um PC entretanto, o meu IPO não está a funcionar ainda, portanto volta cá na segunda-feira de manhã, vem diretamente ter connosco, nós vamos lhe rever o peso. Lá voltou mais uma quantidade daquele produto desinfetante, mais outra vez aquilo tudo a se exprimir, portanto, uma coisa muito dolorosa mesmo. Ainda me puseram lá mais um caninho que era para fazer um dreno, que aquilo era um odor terrível, mas pronto, depois aquilo tapa. Ou seja, quando cheguei ao IPO, já na... Isto foi numa segunda, foi na terça-feira ou na quarta que eu vou para o IPO. Ou seja, entretanto, não esqueço de dizer que no meio desta confusão toda, eu já tinha dito este resultado de, quando eu voltei à médica, ela disse-me, depois da operação, eles fazem um exame. E desse exame resultou que eu ia ter que fazer quimioterapia. Ou seja, porque o meu tumor era agressivo. Isto para dizer, eu acho que já estou aqui a baralhar. Ou seja, esta infecção surge numa altura em que eu já sabia que eu tinha que fazer quimioterapia. E eu tenho uma vizinha aqui que já me tinha falado no Dr. Astur, que tinha tratado alguém com problema semelhante, e que os resultados também tinham sido excelentes. E eu disse à minha vizinha, já, ainda antes na altura que andava com isto infeccionado, eu disse à minha vizinha, olha, tenho que falar lá com o seu doutor amigo, porque como vou fazer quimioterapia, eu prefiro ser também tratada com ele, portanto vou-me valer dos santos todos que tiver ao meu alcance. E acontece que esta minha infecção surge na altura, na semana, porque entretanto o doutor estava ocupado, como está sempre com a agenda cheia, e então ele lá conseguiu, excepcionalmente, atender-me ali assim ao final do dia na Lausanne. Lá lhe atrasei acho que a vida toda, mas e lá me conseguiu atender para... Na altura eu tinha feito o penso no IPO, ou seja, estava em plena infecção, não é? Estava a tentar combater a infecção, que não estava a conseguir. Portanto, como eu já disse, estava com 3 antibióticos e isto continuava por fechar, é? Continuava a pregar e eu continuava a fazer pensos, tipo de 2 em 2 dias eu ia fazer penso ao IPO. Ou seja,
a cicatriz abre, agora para nos situarmos, a cicatriz abre numa sexta-feira, ou melhor, num sábado. Segunda-feira vou ao IPO, na terça-feira vou ao IPO e tenho consulta marcada com o Dr. Artur na quarta-feira. Ou seja, já estou quase ali com não é uma semana, mas 5 dias de ferida aberta. De infecção. De infecção. Ou seja, na quarta-feira vou ao Dr. Artur e começo a fazer o tratamento logo da fitoterapia. Ou seja, dentro dessa semana até à semana seguinte, ou seja, eu tinha ali espaço de 3 semanas, no máximo, para iniciar a quimioterapia. Ou seja, as enfermeiras atestaram-me logo, como é que tem isso? Não vai conseguir que isso fez antes de iniciar a quimio, assustaram-me imenso, porque elas falaram de uma senhora que teve uma situação idêntica, eles começaram-lhe a fazer a quimio com a ferida aberta, e a senhora passou o tempo todo da quimio, que é cerca de 3 meses, no caso, seria o meu tempo, a fazer penso. Eu imaginei, eu vou morrer, se não morro do mal, morro da cura, porque de 8 em 2 dias, ou de 3 em 3, aqui a meter líquido para a mama, a desinfetar, a esfregar, com a quimio eu não vou aguentar. Portanto, eu estava em pânico. Eu, quando fui ao Dr. Artur, eu estava em pânico, porque a sensação de que tinha uma ferida aberta e ia fazer um tratamento que me ia baixar mais a imunidade. Portanto, acho que todos nós temos noção que Claro. a terapia é terrível, não é? Ainda mais com uma infecção. Só que, entretanto, de uma semana para a outra, eu comecei a fazer o tratamento com os doutores, as próprias enfermeiras que apanhei na terça-feira, volto a apanhar passado uma semana, ela ficou estupefacta. Ela dizia assim, isto está muito melhor, porque a cicatriz começou a ficar, a própria cor começou a modificar, começou a infecção a ser regulada, de facto. Portanto, ou seja, isto para dizer que o Dr. Artur foi fundamental naquele momento. Ou seja, eu consegui... Eu ia perguntar se quando, na terça-feira seguinte, quando voltou ao IPO para fazer, portanto, os tratamentos, o penso, com as enfermeiras, e elas repararam que o seu estado era bastante melhor em termos de, portanto, de infecção e em termos de cicatriz, a Isabel disse que estava a fazer, portanto, fitoterapia, que estava a ser seguida por um médico de medicina tradicional chinesa? Não. É assim, eu tinha feito uma abordagem eu apanhei, portanto, no IPO nós temos uma médica que nos orientou, no meu caso foi da ginecologia, depois passamos para a oncologia, passamos para a radioterapia, cada um nos vai orientando. Portanto, temos ali vários orientadores, ou seja, aquela reunião terapêutica, segue aquele protocolo, e então fui seguida por várias. E houve uma que eu falei, tentei abordar, que era uma que me estava a fazer uma primeira consulta da oncologia, e a seguir ia ser a minha médica, eu assim, bem, vou aproveitar esta, porque se começar a olhar para mim de lado, para a próxima já vem outra, e vamos ver qual é a abertura que eles têm para a parte da medicina tradicional chinesa. Eu tentei, olha, doutora, já ouvi falar na medicina tradicional chinesa, na ajuda que isto pode dar à doença oncológica, o que é que a doutora acha? Sabe, nós não sabemos que coisas para aí dão, o que é que vocês tomam, é melhor não tomar nada. E eu cheguei a boquinhas, cheguei ao consultório quando voltei ao Dr. Artur, isto já foi na semana seguinte, que eu já estava a ficar melhor, e disse ao Dr. Artur, olha, aliás, eu até falei com o Dr. Artur, acha que eu devo dizer que estou a ser tratada como SIDA? E ele disse, olha, tenta, mas pode levar a dizer que não será aconselhável, o não tem sempre garantido, no fundo. Então foi isso que eu fiz, e pronto, é como eu vi que não havia abertura dali, e o meu receio era haver incompatibilidades, porque estavam a dar tanto no IPO, e que eu poderia estar a tomar com o Dr. Artur. O Dr. Artur disse assim, fique tranquila, toma à vontade as gotinhas, não tem problema absolutamente nenhum. E eu disse, olha, só posso mesmo confiar em si. Ele disse, isso não se confia, tem que sentir. Mas naquele momento eu tinha que confiar, porque ainda, a sensação ainda era pouco tempo, apesar de ver os resultados de facto a melhorarem, não é? Portanto, foi ali um tratamento de choque mesmo, e eu consegui ir para a quimioterapia com a ferida fechada, porque voltei a ser, tive que ir outra vez, ambulatório, voltaram a cozer, estava excelente. Até
Portanto, eu queria mais uma semana, eram as tais 3 semanas e eles não quiseram dar mais uma semana. Ou seja, seria mais uma semana para eu me sentir mais tranquila com a cicatriz clarinha. Porque quando eu iniciei e fui lá e o doutor Artur potenciou, começou logo a ficar outra vez uma auréola vermelha. Eu fiquei outra vez com pânico que isto abrisse. O doutor Artur toca de me encharcar, agora eram umas bolinhas, não era? Era um antibiótico homeopático. Era um antibiótico homeopático. Era um antibiótico homeopático. 3 meses não foi a tomar bolinhas, era bolinhas que era o antibiótico. Enquanto durou a quimioterapia, sim. Não arrisquei. Pronto, foi tranquilo. A partir dali não tive mais problemas. Depois de dizer que aqueles sintomas horríveis da quimioterapia, que vocês Isabel, já lá vamos. Quanto aos sintomas, já lá vamos, já é numa segunda fase já em que faz a quimioterapia e depois também faz radioterapia, não é? Eu agora queria falar com o Dr. Artur. Na sequência de quando recebe a Isabel no seu consultório e se depara com a situação que ela tinha na altura, não é? Portanto, calculo que deve ter ficado chocado e, portanto, mãos à obra, não é? Conta-nos. Sim. Antes de falar, deixe-me aqui falar com os nossos ouvintes que estão aqui a mandar-nos mensagens. A senhora Lourdes Galvão, da zona de Lisboa, que nos diz: olá, boa tarde, estou a ouvir-vos. Desejo-vos uma boa emissão. Beijinhos, Dr. Artur Borges, e também à doutora Dina Neiva. A doutora Sofia Peixeira, que nos diz que bom ouvir-vos de novo. Boa emissão para vós. Obrigada. O Vítor Batista, que nos diz: boa tarde, votos de um bom programa, o que não é difícil, devido à qualidade dos intervenientes. Muito obrigado. E depois a Dona Lourdes ainda diz: grande doutor Artur Borges, sem nos conhecermos, só ouço falar de si e adoro muito a sua medicina tradicional chinesa. Beijinhos grandes. Não é a minha, é a nossa medicina tradicional chinesa, a Dona Lourdes Galvão. Voltando à sua pergunta, não, aquilo que eu me apercebi foi a doutora Isabel vinha um bocado em pânico e eu depois também lhe disse, porque a questão aqui é um bocado isto, eu tinha a certeza absoluta do que ia fazer, eu precisava que ela não me colocasse em causa todo o procedimento que eu ia colocar, porque assim, eu tinha que usar dosagens altas de medicação para ser rápido, porque ela tinha quimioterapia para começar em 15 dias, se não me falha a memória. E eu tinha 15 dias para fechar uma ferida aberta, porque eu achava, e continuo a achar hoje, que iniciar um processo de quimioterapia com uma ferida aberta era o caos. Porque se a doutora Isabel, sem a agressão da quimioterapia, não conseguia cicatrizar uma ferida aberta, aliás, se forem ao meu Facebook, está até a fotografia dessa ferida, aquilo não é uma ferida, é mesmo um buraco. Se iniciasse um tratamento de quimioterapia, a dificuldade crescia bastante e, portanto, tínhamos que ser rápidos a resolver o problema. Eu não quero estar aqui, felizmente tenho uma memória ainda fértil, creio que andou para aí 1 mês a fazer antibioterapia, portanto, aqueles 3 antibióticos foi num espaço de mais ou menos 1 mês, creio eu. E 3 semanas para aí. Pronto. 3 a 4 semanas. Apesar do conhecimento que eu tenho em antibioterapia, fruto da minha passagem pela farmacêutica, a antibioterapia pareceu-me muito bem prescrita, portanto, aqui
não podemos dizer assim, epá, mas isto não tem nada a ver uma coisa com outra, absolutamente nada, porque a antibioterapia estava muito bem prescrita, foi uma coisa que eu disse, não, está impecável, quem fez isto está dentro, não há nada aqui a apontar. E a verdade é que não estava a ter sucesso. E aqui eu acho que o testemunho da doutora Isabel vem-nos dar a entender a importância, mais uma vez, que é a medicina chinesa, e neste caso até foi a medicina chinesa e também a medicina homeopática tiveram num desenrolar de um caso que correu bastante bem, mas que podia correr bastante mal se não tivesse feito medicina chinesa. E neste caso medicina homeopática, porque a medicina chinesa conseguiu cicatrizar e, como diz a doutora Isabel, quando inicia, e aí é que nós vemos que se iniciasse o tratamento de quimioterapia com a ferida aberta, iria ser um caos, porque ela já estava fechada, ainda há pouco tempo, não voltou a abrir, mas notou-se logo que a coloração da cicatriz começou logo a criar sinais inflamatórios, calor, cor vermelha e até ter ali um ligeiro edema, após logo o primeiro tratamento de quimio. Pronto, na altura digo assim, olha, mas não se preocupe, isto vai correr bem. Eu receitei-lhe um antibiótico homeopático que foi feito durante todo o tratamento de quimioterapia, que nem sequer arriscámos, quer dizer, estamos assim, é um produto natural, não se preocupe e vai ver que vai correr bem. E passado para aí mais uma semana ou 15 dias, a cicatriz desvaneceu aqueles sinais inflamatórios e passou depois todo o tratamento de quimioterapia, digamos, estável, sem haver risco de abertura de novo. Agora, o que eu acho é que este caso, eu tenho certeza absoluta daquilo que estou a dizer, se não tivéssemos fechado aquela cicatriz, iria ser complicado fechar a cicatriz durante o tratamento de quimioterapia, ponto 1, e ponto 2, o risco que isto poderia envolver em termos de saúde para a doutora Isabel. Terceiro, o sofrimento que ela iria ter perante este quadro. Claro. E é isto que eu quero deixar as pessoas a pensar, quer dizer, não só os efeitos secundários da quimioterapia pura e dura, que são por mais conhecidos, mas depois com a debilidade em termos da imunidade que a pessoa tem quando do tratamento de quimioterapia, iria provocar neste problema que era cicatrizar quando, mesmo antes da quimioterapia, ela já não estava a cicatrizar, apesar de fazer 3 antibióticos. E isso é o que eu deixo a pensar. Portanto, esta questão é uma situação que é muito grave e onde eu quero provar é que é exatamente, se não fosse este o apoio dado e a complementaridade dada pela medicina chinesa e medicina homeopática, isto podia correr mal e felizmente correu muito bem mesmo. Por isso é que a doutora Isabel está aqui. Exatamente. Oi, Isabel. A Isabel continuou no Dr. Artur quando estava a fazer quimioterapia e radioterapia também. Sabemos que a medicina tradicional chinesa e também a homeopatia são ferramentas, medicinas muito importantes para aliviar os sintomas que habitualmente estas terapias agressivas fazem aos nossos organismos. A Isabel pode-nos dizer de que forma é que conseguiu ultrapassar isso juntamente com a medicina tradicional chinesa, juntamente com a homeopatia? É que nós temos muitas que não sabe que o facto de estar a fazer quimioterapia ou radioterapia pode, de alguma forma, ser auxiliada
pela medicina tradicional chinesa e pela homeopatia e ter benefícios no seu organismo e até, portanto, na doença, não é? Portanto, e não sentindo todas aqueles sintomas habituais que as pessoas têm quando fazem, portanto, esse tipo de tratamentos extremamente agressivos. É assim, graças ao doutor Artur, a medicina chinesa, é assim, é pena que muita gente não tenha essa informação, ou não acredite, que eu acho que às vezes passa um bocado por não acreditar nas coisas. Eu, por onde vou passando, estou sempre a falar no doutor Artur, às vezes meu marido até diz, ó pá, lá estás, parece que eu estou a impingir alguém, mas não, é no sentido de informar, que eu também, se não fosse se calhar aqui a minha vizinha conhecer o doutor Artur, eu já tinha ouvido falar da medicina chinesa, já tinha ideia que ela poderia ser complementar. Mas se calhar nós só chegamos à medicina chinesa numa situação de limite. Eu senti-me assim numa situação de limite. É assim, eu sempre fui uma pessoa que não tenho grande tolerância à dor, ainda sinto a dor além, já estou a buscar o comprimido. E então quando me falaram na quimio, eu fiquei completamente aterrada. É mesmo a verdade. E daí ter recorrido ao doutor Artur e em boa hora o fiz, em boa hora lá fui levada, porque relativamente àquilo que nós ouvimos falar da quimio, dos efeitos nefastos que ela traz, da debilidade que ela causa nas pessoas, assim eu não senti grande parte, ou a maior parte disso passou-me mesmo ao lado. Posso dizer que tive uma qualidade de vida dentro daquilo que é previsto excelente. É assim, eu trouxe medicação de BPO para a diarreia, para a prisão de ventre, para as aftas, e sim, esses medicamentos estão intactos. Eu comprei estes, pensei assim, bem, mandaram-me comprar estes. Boa. Havia uns outros para os enjoos, que depois o doutor também dizia assim, olha, estão mais destas gotinhas, já não me lembro agora os números, estão mais destas porque isto ajuda. Então eu lá havia mais umas gotinhas daquelas. Mas era naquele dia que eu vinha da quimio, 2, 3 dias que eu me sentia um bocadinho, nunca vomitei, nunca perdi o apetite, que foi uma pena, essa parte até podia ter acontecido. Mas isto para dizer o que nunca tive uma afta, também nunca tive nada assim daqueles sintomas que são característicos e limitativos e que provocam as pessoas não se alimentarem, depois não se alimentam, vão abaixo, as análises não estão boas e então a sequência da quimio, que é importantíssima ser sequenciada, não haver ali quebra, não se faz. Ou seja, eu fiz os ciclos todos direitinhos, sempre com uma excelente qualidade, ou seja, energia nunca perdi, portanto eu fiz sempre a minha vida direitinho. É assim, passado algum tempo, houve alguma coisa que me começou a trair. Traiu-me logo, passado 2 semanas, foi o cabelo. Esse aí o doutor Artur não conseguiu agarrar, já lhe procurei, não havia umas gotinhas para aquilo, disse que isso é que era mais complicado, que era mais um químico, portanto o cabelo foi mesmo embora. O cabelo, depois começaram as sobrancelhas, as pestanas, portanto, essa parte é que me foi traída, porque senão eu não tinha ar de pessoa doente. Nunca fiquei amarela, nunca... Ou seja, aquele aspecto característico de uma pessoa que está a fazer quimio, eu acho que não tive. E quando comecei a ficar sem os pelos todos foram embora. Aí é que não há nada mesmo a fazer. Agora, de resto, em termos de bem-estar, de tudo, de energia, de não ter dor, pessoas que eu ouvia que não se poderiam movimentar porque estavam muito cansadas, porque estavam... Eu não senti nada disso. Portanto, eu fiz uma vida completamente normal. Completamente normal. As unhas, as pessoas dizem que caem, não me caiu uma única unha. Ficaram ali ligeiramente alteradas, mas nada, não explorado, nada de especial. Portanto, ou seja, o benefício da medicina chinesa tem valor incalculável e mesmo no sentido das pessoas perceberem o quão importante é esta medicina como complementar, não é alternativa, é complementar, porque eu fiz tudo direitinho que mandava no IPO, eu fiz tudo. Eles mandavam tomar isto, eu tomava, à exceção daquilo que eu não necessitava tomar, porque não tinha esses maus sintomas. Isso sim, eu nunca tomei. O resto eu fiz sempre tudo direitinho. Eles lá no IPO diziam, sente-se bem, sim, mas também nunca me questionaram, portanto eu achei que era normal, se eles se calhar sentirem todas bem, porque ninguém nunca me procurou, porque é que eu estava sempre bem, mas eu também nunca quis, pronto, acabei por nunca abordar mais o assunto,
Porque depois também fica sempre aquele estigma, se calhar depois vão-me olhar aqui do lado, não fazem as coisas direitinho, eu preciso disto aqui direitinho, preciso dos autores tudo também direitinho. Realmente correu tudo bem. Na radioterapia, eu vi lá uma vez uma senhora a tratar uma ferida, dizia à enfermeira, enquanto me veio pôr uma vinha, porque era o protocolo, de semana em semana eu fiz 20 dias de rádio e o protocolo de semana a semana ia-se lá a enfermeira ver se eu estava bem. E continuava ótimo. E ela dizia, tinha um peso muito complicado. Ou seja, há pessoas que fazem queimaduras terríveis, quando tratando de cabos, porque é uma zona muito sensível. Ou seja, tudo isso me passou. Pronto, a pele ficou ligeiramente escura, uma coisinha suave, parecia um bronzeado, mas nada de especial. Portanto, só tenho que agradecer aqui o tratamento da doutora Tuca. E depois é assim, já ouvi falar de medicina chinesa, mas é preciso ser assertivo, não é? É preciso saber como tratar. E acho que se calhar, é como em tudo, há bons profissionais, menos bons profissionais. Eu tive sorte de calhar aqui com a doutora Tuca. E este meu depoimento, porque acho que é importante as pessoas perceberem o quão importante e aquilo que nos pode dar de qualidade de vida. A medicina chinesa ainda continua a ir fazer tratamento com a doutora Tuca, porque ainda há pouco tempo eu terminei também eu tinha que fazer um outro tratamento, 3 em 3 semanas, uma injeção que dá dores articulares, mas que consegui também não ter esses sintomas praticamente, esses sintomas dorzinhas, mas eu já nem sei se era do tratamento, se já era da velhice, não é? Estamos a ficar mas o doutor Isabel, se há coisa que a Isabel não está, é velha. Pois, olha, já fui tratada da avó por 2 vezes. Ontem e no outro dia também fui a uma loja, mas pronto. Os cabelos brancos são traidores, muito traidores. Mas isso é os cabelos brancos, porque está com uma cara de menina. Obrigada. Está com um rosto lindo e com um sorriso lindo também. Doutor Artur, este da Isabel vem comprovar aquilo que nós falamos há muito tempo, que é a necessidade de, no nosso Plano Nacional de Saúde, haver uma medicina integrativa, não é? Pois, quer dizer, parece que de facto a minha passagem pela vida terrena é exatamente tentar demonstrar que a medicina integrativa tem tudo a ver e a complementariedade que tanto a medicina chinesa como a medicina homeopática, e eu estou a falar daquelas que me diz respeito e aquelas que eu sei, porque acredito que outras medicinas também podiam ser incluídas aqui. Todavia, não posso falar delas por desconhecimento. Mas o que eu sei é que, e já o disse isto quando fui convidado pela Liga Portuguesa contra o Cancro, quando estive na RTP a falar sobre cancro e sobre o trabalho que tenho feito nesta área, creio que é uma pena a medicina chinesa não ser vista como um aliado forte da medicina convencional, no sentido de melhorar a qualidade de vida deste doente. E eu ia mais longe. Não só a melhoria de qualidade, que só por si já era importante, mas repare, esta melhoria de qualidade de vida do doente oncológico significa saúde. E a melhoria de qualidade de vida deste doente significa outra coisa, é que a erosão provocada pela quimioterapia, em que muitos doentes não aguentam o tratamento, porque o tratamento de quimioterapia acaba por os efeitos secundários sobreporem-se aos efeitos terapêuticos, e o doente não aguenta com o tratamento e às vezes morrem exatamente por isto, e ouvimos dizer ele morreu porque não aguentou com o tratamento de quimioterapia. Portanto, são indivíduos que começam a ter problemas hepáticos graves, começam a ter anemias graves em que é necessário interromper o tratamento de quimioterapia porque tem que ser dada, tem que fazer transfusões de sangue, transfusões de plaquetas, porque as plaquetas
eritrócitos, a hemoglobina descem brutalmente, e se estes doentes fizerem medicina chinesa, tenho a certeza absoluta, se forem bem acompanhados, porque isto é como em todo o lado, temos bons e maus profissionais em todas as áreas do saber. Eu tenho a certeza absoluta e hoje posso lhe dizer, e até eu estava a ouvir a doutora Isabela, estava-me a lembrar de uma outra doente, que já vou passar a contar assim, telegraficamente, aquilo que estou a dizer consigo demonstrar. Tenho absoluta certeza que um doente oncológico que está a ser tratado por quimioterapia, que está a ser tratado por radioterapia, se fizer medicina chinesa, faz este tipo de tratamentos de forma tranquila, com qualidade de vida, a fazer a sua vida normalíssima. Claro. Eu estava-me a contar de uma doente que a doutora Isabel chegou a conhecer, que é da Figueira, que vinha da Figueira, com cancro também de mama. Só que esta senhora nasceu com uma anemia congénita. Portanto, ela já nasceu anémica. Agora, neste quadro, não é? O indivíduo já é anémico, sempre foi anémico. Portanto, com hemoglobinas de 10, 10,5, era o normal dela, não é? Em alguns laboratórios a hemoglobina ao mínimo anda ali nos 12,5, noutros laboratórios já é 14, portanto andará por aqui. Vamos fazer aqui uma média de 13, o normal. E ela, o normal dela era 10, 10,5 de hemoglobina, o normal. E agora imagino o pânico desta senhora quando ela tem um cancro de mama e tem que fazer quimioterapia. Aliás, no IPO de Coimbra disseram, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa, porque nós vamos fazer tratamento de quimioterapia e depois vamos ter que interromper, fazer transfusão de sangue e vamos andar aqui aos solavancos. Entretanto, esta senhora veio ter comigo. Curiosamente, a pessoa que deu indicações à doutora Isabel foi a mesma pessoa que deu indicações a esta senhora para vir ter comigo. E eu disse, olha, à partida eu terei a certeza que não vai precisar de fazer nenhuma transfusão de sangue e que vai andar bem. Eu posso lhe dizer que esta pessoa hoje não... Ela deixou de ter este problema que trouxe de nascença. Estamos a falar de uma senhora com 50. E ela hoje, portanto, o cancro veio trazer a cura para a anemia com que ela nasceu. E dizer duas coisas. Que o oncologista que a seguia achou tudo muito estranho e houve um dia que ele eu estou a dizer aquilo que me foi dito. Porque eu na altura disse, olha, isto vai correr bem, tem aqui um cartão meu, quando lhe perguntarem alguma coisa a entregar no IPO, a dizer que sou eu que estou como responsável do seu tratamento em medicina chinesa. E houve uma altura, o segundo tratamento de quimioterapia, o oncologista encosta-se à cadeira e diz, olha, desculpe lá, vai ter que me contar aqui uma história, o que é que está aqui a acontecer? É que a sua hemoglobina, desde que nós começamos a fazer o tratamento, em vez de ser, subiu. E isto não é normal. Portanto, diga-me lá o que é que está aqui a acontecer. E como já tínhamos combinado o que é que ela ia fazer, ela entregou o cartão. O cartão e ele depois reconhece, avalia que estava ali a acontecer e esta senhora fez os tratamentos todos de quimioterapia sem nunca ter tido a necessidade de fazer uma transfusão de sangue. E posso-lhe contar uma história rápida também, que é, ela teve uma diarreia, mas não tinha nada a ver com a quimioterapia. Teve uma diarreia, quer dizer. E depois ela foi fazer quimioterapia, ela disse, olha, mas eu estou a ter diarreia, se calhar não era boa ideia fazermos quimioterapia hoje. Não, isso é da quimioterapia, mas olha que não, isto deve ter sido qualquer coisa que eu tinha mal. Me está a fazer isto. Fizeram-me quimioterapia,
Bem, ela teve uma diarreia violentíssima, depois fizeram antibioterapia e eu por acaso achei que aquele antibiótico não estava bem e ela tomava carradas de medicação de medicina chinesa na tentativa de tratar-lhe aquela diarreia, só que eu estava ali a lutar contra efeito secundário do antibiótico. O antibiótico era uma amoxicilina e, portanto, o efeito secundário da amoxicilina já por si só é diarreia, mais a quimioterapia, mais a diarreia dela, quer dizer, era muita coisa. Ela tomava carradas de medicação de medicina chinesa a tentar compensar aquilo. E recordo perfeitamente que ela vai ao Hospital da Figueira da Foz, fazem uma análise e dizem: como é que é possível você ter a hemoglobina tão bem com uma diarreia deste tamanho? Como é que é possível? E você com um problema genético que tem, como é que é possível ter uma hemoglobina tão bem? Conclusão. Eu depois diga-lhe que eu peço imensa desculpa, mas vou ter que sugerir um antibiótico. Sugeri um antibiótico à colega, a colega acedeu à minha sugestão e hoje a senhora anda bem, mas ela própria também diz que se não fosse a medicina chinesa, naquela altura ela era capaz de ter sucumbido, porque ela não iria aguentar, porque foi de uma violência brutal e andou ali uma semana muito mal. Própria reconhece que se não fosse a medicina chinesa, naquela altura as coisas eram capazes de ter corrido bastante mal mesmo. E, portanto, este é, digamos, os resultados que eu tenho para apresentar nesta área, que já trabalho há uns anos, da qual me especializei, que andei 10 anos a preparar-me para os meus primeiros 10 anos de carreira. Eu não aceitava doentes oncológicos, eu gostava também de sublinhar isto. Os doentes apareciam-me e eu dizia: não sou capaz, não tenho sapiência para o fazer, portanto, mas fui-me preparando até chegar ao momento em dizer: estou preparado para pegar nestes doentes. E hoje creio que tenho feito um trabalho meritório e que é capaz de fazer a diferença nesta área, numa área do saber que é complicada, que traz profundo sofrimento. E teria aqui um dia inteiro para falar de histórias interessantes de sucesso e também de insucesso, que às vezes também acontece. Mas dizer também que no IPO de Coimbra, na sala de espera, há um cartaz grande, e a doutora Isabel já se está a rir, já sabe o que é que eu vou dizer. Há um cartaz grande que diz que os doentes não devem fazer fitoterapia, o que é uma pena, porque estes doentes precisam de fazer uma medicina complementar que os ajude a estarem fortes para o tratamento violento da quimio e da radioterapia. Não é? Porque a radioterapia, e repare, estamos a falar da mama da doutora Isabel, com um problema que teve a fazer radioterapia, podíamos ter ali outra vez o problema. Aquele problema poderia voltar outra vez a surgir. E nem assim, e repare, eu vou citar aquilo que a doutora Isabel disse. Eu fiz os tratamentos de radioterapia e parece que estive a ser bronzeada, pronto, quer dizer, adormeci na praia e apanhei ali um ligeiro escaldão. Quando se não... Diga? Muito ligeiro. Muito ligeiro. Ainda se recorda quantos tratamentos de rádio fez? Sim, acho que foram 20 sessões. Foram 20 3 sessões de semanas. rádio. A partir da 10ª sessão de radioterapia as coisas começam a complicar, normalmente. E eu tenho vários tratamentos de radioterapia com sucesso. Com uma qualidade de vida fantástica, as pessoas andam perfeitamente bem, sem terem, digamos, lesões cutâneas, muitas vezes abrem ferida mesmo, quer dizer, há queimaduras
de pele provocadas pela quimioterapia, que não são possíveis se fizermos medicina chinesa ou medicina até homeopática. Eu muitas vezes uso as duas. Exatamente. Era mais bolinhas. Era mais bom. E a verdade é que os resultados são espantosos e acho que é uma pena os colegas de medicina convencional não olharem para a medicina chinesa e para a medicina homeopática com outros olhos e com a humildade de saber que de facto é possível fazer um trabalho fantástico em que ninguém perde o valor por isso, quer dizer, porque o nosso grande troféu não é quem trata, mas o nosso grande troféu é o doente e é a qualidade de vida do doente. É isso que me interessa. Ok. É uma pena mesmo, realmente, que a medicina convencional tenha tantos ses e tantos senãos em relação à medicina tradicional chinesa, à medicina homeopática e a todas as medicinas alternativas que têm comprovadamente ajudado muitos doentes no nosso país e não só. Isabel. Deixe-me só aqui interromper, doutora Dina, para dar um olá aos nossos ouvintes que nos estão aqui a escrever. A uma conterrânea, Isabel Ribeiro, que nos diz boa tarde, votos de um bom programa para vocês, é um grande prazer estar-vos a ouvir-vos novamente, beijinhos. A nossa seguidora também e minha doente Helena Martins, de Castelo Branco, que nos diz boa tarde ao doutor Arturo e à doutora Dina, e é uma amiga a minha amiga ainda de criança do Brasil, a Vera Ferreira, que nos diz boa tarde a todos também. Boa tarde. Estava-me a recordar. E já agora à Fátima Guedes, uma ótima tarde, um ótimo programa, obrigado Fátima. Dizer-vos, e a doutora Dina tem um caso que ainda recentemente me levou uma vizinha sua, com uma senhora com 80 e tal anos, com um problema que estava a morrer aos poucos, como sabe, não é? Fez transfusão de sangue, nada estava a dar sucesso. E a senhora em 15 dias renovou completamente. E hoje vemos uma pessoa completamente diferente, a comer, a beber, a dormir, a fazer o seu dia-a-dia normal, e que ela estava a morrer e via-se mesmo que estava a definhar progressivamente, e hoje temos uma mulher completamente diferente, não é? Portanto, e isto são factos que nós vemos, quer dizer, não é nada psicológico, quer dizer, aqui no caso desta senhora com 80 e tal anos, fez uma transfusão de sangue e apesar disso ela não estava a reagir. E depois de fazer medicina chinesa, em 15 dias ela está a dormir bem, a comer bem, tudo normal. E isso acho que é importante. Antes de lhe dar palavra, doutora Dina Lopes, boa tarde, bom programa e obrigado. Obrigado nós, doutora Dina, por nos... A palavra é vossa agora. Obrigada. Isabel, depois de toda esta maratona, chamamos-lhe assim, maratona, como é que, olha, passou a olhar a vida de outra forma, passou a olhar as medicinas alternativas de outra forma? Sim. A vida vou tentando olhar de outra forma, ou seja, há problemas, pequenas coisas que vamos relativizando. A nível profissional agora estou um bocadinho descansada porque continuo ainda de baixa. Relativamente às medicinas, à medicina chinesa, a homeopatia, a fitoterapia, só posso dizer bem, portanto, acho que são importantíssimas, aquilo que já, o doutor já disse, a doutora Dina também, era importante que elas fizessem parte do Plano Nacional de Saúde, fossem consideradas com a dignidade que elas merecem, como medicinas tão importantes como as outras, como uma medicina integrativa, ou seja, no caso
oncológico, eu acho que é tão importante, faz tanta diferença na nossa qualidade de vida, que se traduz em saúde, como disse o doutor, porque a nossa qualidade de vida traduz-se em saúde. Ou seja, ele também dizia, vamos deixar que a quimioterapia faça o seu trabalho bom e eu estou aqui para tomar conta da parte má da quimioterapia. E assim foi, são palavras sábias de facto, porque foi isso que eu senti na pele. Uma coisa é falarmos boca em boca, outra coisa é sentir que aquilo que era tão agressivo, afinal, tolerou-se. Não vou dizer que não houve um pequeno incómodo, mas aquilo que nós vemos, as pessoas tão debilitadas, tão fracas, a precisar de ajuda para ir às consultas. Eu ia porque o meu marido precisava de estacionar, com o IPO em Coimbra aquilo é complicado, ele deixava-me e depois ia-me buscar, porque de facto eu estava bem. E eu via lá pessoas que de facto precisavam ter ajuda. Eu via pessoas, quando eu ia fazer os tratamentos de quimio, a levar transfusões, e muitas delas não podiam continuar o tratamento porque não estavam de facto bem, estavam demasiado debilitadas. Eu acho que todas as pessoas deviam ter direito àquilo que eu tive. Ou seja, tive direito a um bom tratamento, que se calhar não é de acesso a toda a gente, porque são coisas que não são comparticipadas, e que seria muito importante isto ser considerado no Sistema Nacional de Saúde, ser uma informação para toda a gente, e não haver esta questão dos médicos, eu acho que há lugar para todos. O Dr. Artur não tirou lugar a ninguém no IPO, não é? Portanto, eu fiz as duas coisas e não houve ninguém que se sentisse lesado. Só eu é que fui beneficiada. Portanto, eu só posso dizer, bem, não sei o que mais possa dizer. Portanto, por onde eu passo é como eu digo. Medicina chinesa, queixam-se de qualquer coisa. Olha que a medicina chinesa deve fazer bem a isso. Qualquer sintoma que eu já percebi que o Dr. Artur e a medicina chinesa têm tratamentos muito mais suaves para diferentes doenças que a medicina tradicional não consegue. Pronto, acho que era importante este conhecimento passar para toda a gente poder usufruir, ser paralelo. Até para... Diga, Isabel, diga, interrompi, peço desculpa. Não, ia dizer alguma coisa, não, já acho que já disse tudo. Até para que o doente possa ter alguma dignidade e possa ter, para além da qualidade de vida, é também importante pensar que o facto de nós podermos diminuir os sintomas agressivos da quimioterapia, da radioterapia, isso vai permitir que o doente emocionalmente fique melhor, não é? Portanto, o doente já está a passar por um processo oncológico, já está a passar por um processo difícil, mas se tiver a sua vida menos dolorosa, quer fisicamente, quer emocionalmente, a batalha para vencer a doença é muito melhor e é garantida, quase garantida, não é? Não é, doutora Artur? Sem dúvida, porque aquilo que eu acho é que há tanto para fazer neste tipo de doente. E há alguns casos que a quimioterapia não consegue ter a eficácia clínica pretendida, exatamente porque o organismo que a está a receber não está a tolerar, não está a aguentar tanto efeito secundário. E, portanto, estamos a pôr em causa alguma eficácia da quimioterapia que poderia ter eficácia pretendida se o organismo resistisse ao impacto. E eu acho que a grande vantagem que nós temos é tornar aquele organismo capaz desta luta contra a quimioterapia. Era um pouco aquilo que a doutora Isabel disse. Vamos deixar a quimioterapia fazer o seu trabalho bom e que eu vou tomar conta dos efeitos secundários da quimioterapia, fazendo com que a sua eficácia seja o máximo possível. E isso
fazer, sabe? Eu tenho imensa pena porque eu não tenho um único doente que faça quimioterapia que passe mal. Não tenho, quer dizer, se ele comunicar, não é? Quer dizer, porque depois temos alguns doentes que não dizem nada. Eu às vezes digo, ouça, mas eu não sou bruxo, você se não me disser nada, quanto mais você me interpelar, melhor eu consigo fazer o meu trabalho. Mas este tipo de doentes normalmente são doentes que sabem a gravidade que estão e que por norma encostam ao médico e ficam ali, ok? E por norma não acontece que de vez em quando não surja um doente que não diz nada, e isso às vezes é mais complicado, mas aqueles doentes que comunicam bastante, que vão eu prefiro que comuniquem, que mandem mensagens, que me digam, olha, estou a sentir isto, estou a sentir aquilo, o que é que eu faço? Nessas alturas eu estou sempre presente e por norma as coisas correm bem, quer dizer, agora eu tenho de facto pena porque é possível fazer um trabalho fantástico nestes doentes, é possível aliviar o sofrimento, é possível chegar mais longe com a quimioterapia. Porque eu sou uma pessoa que sou adepto da medicina chinesa, da medicina homeopática, mas também sou adepto da medicina convencional. Portanto, eu não tenho aqui umas falas, não. Eu acho que estas três medicinas juntas têm resultados brilhantes, mas não só no cancro. Por exemplo, nas doenças degenerativas, é possível fazer um trabalho fantástico. Nas doenças degenerativas, felizmente, alguns colegas de medicina convencional, a pneumologia, a neurologia, no Hospital de Viseu, conhecem o meu nome, não me conhecem a mim, pessoa, conhecem o meu nome porque tenho 3 ou 4 doentes que estão a ser tratados por mim, que eles próprios dizem, bem, eu não sei o que é que ele faz, mas a verdade é que vocês andam bem e isso é que é o mais importante. Eu não faço mais nem menos isso. Está descrito em livros, a medicina chinesa tem 5.000 anos de existência, é preciso ler, trabalhar em casa, estudar e depois aplicar na prática e as coisas acontecem. Portanto, esta é a realidade. Agora, também é importante saber, e eu acho que a doutora Isabel foi muito soft, mas eu acho que a doutora Isabel hoje é uma pessoa diferente daquela primeira pessoa que me chegou. Eu acho que ela hoje está muito mais... Ela diz, eu relativizo, mas ela disse isto assim muito... Eu acho que ela relativiza muito agora. Eu acho que ela hoje vive muito mais tranquila e isso também é importante. Sim, mas há dias maus temos, não é? Há dias de chuva e há dias de... Portanto, isso é perfeitamente normal. Agora, às vezes, o importante é nós termos um mau dia hoje e amanhã temos um bom dia e já esquecemos o dia anterior. O que é mau é quando nós temos um mau dia hoje e amanhã, mesmo estando um bom dia, nós ainda continuamos ancorados no dia anterior e continuamos a sofrer com aquilo que aconteceu lá atrás. E isto é que é mau. E estas doenças muitas vezes têm estes problemas. Nós devemos desancorar no passado e viver o presente com intensidade para termos um bom futuro. E quando estamos ancorados no passado, às vezes o futuro é muito péssimo, porque estamos ancorados lá atrás. E isso é que é mau. E aquilo que eu tento lutar com os doentes, ainda ontem, por exemplo, um doente que eu apanhei, exatamente porque de pé atrás, com 2 pés, eu disse, olha, mas se calhar o melhor é não fazermos nada, deixe estar, continue com a medicina convencional, porque eu aqui peço-lhe coisas que se calhar você não está capaz de o fazer. Eu quero que você mude o comportamento, quero que mude a sua visão da vida. E isto às vezes não é fácil, percebe? E no doente oncológico, eu tenho como obrigação, como médico,
mudar a maneira de ver a vida. Este doente tem que mudar. Quer dizer, eu costumo ter esta frase, que é: o cancro tem que ser a mudança de vida. Até aqui tive um tipo de estilo de vida, a partir daqui tenho que ter outro. E se eu mudar o meu estilo de vida, eu consigo sobreviver ao cancro. Porque a raiz daquele problema cai por terra. Só que isto demora tempo, é preciso que o médico tenha paciência para, entre aspas, e bem sublinhado as minhas aspas, perder tempo, porque isto não é fácil mudar, e não é fácil mudar o comportamento humano. É preciso também termos um bom doente para que isto aconteça, porque há doentes que não querem mudar. E isto às vezes é complicado, porque é possível chegar longe e não conseguimos, porque a causa emocional continua ali. Aquilo que está a bloquear a circulação harmoniosa de energia, a emoção que está ali a bloquear, ela continua lá. Por mais quimioterapia que demos e a coisa corre bem, radioterapia, a coisa corre bem, mas se aquela emoção estiver ali, é complicado. E normalmente depois há reincidivas desse mesmo cancro, porque a energia continua lá bloqueada. E é isso que eu tento lutar com os meus doentes, para que o passado é passado, desbloqueiem, metam lá uma pedra, acabem com isso, vivam o presente, não quero saber disso, o que está para trás está para trás. O que as outras pessoas dizem, não quero saber. Porque eu acho que nós aos 20 anos podemos ter essas preocupações todas. 20 anos de vida, ainda estamos nos júniores de futebol, quer dizer, a vida ainda não trouxe nada. Mas quando nós temos 40, 50 anos, a vida já tem que nos trazer alguma sabedoria, quer dizer, nós temos que nos ir tornando sábios. E isso é que é importante no tratamento deste tipo de doenças. Para mim é importante que o doente mude o seu estilo de pensar. E mude o seu estilo de estar na vida e dê valor e seja grato a tudo que a vida nos tem dado. Porque muitas vezes estas situações vêm como o grito do Ipiranga do nosso corpo a dizer: muda lá esse chip, sai daí, não quero mais isso, tira-me deste chip. Não é? E às vezes as pessoas não querem, quer dizer, e isso é que, por isso é que eu acho que mesmo assim, a doutora Isabel não é a mesma pessoa que me chegou lá. Eu recordo-me perfeitamente a consulta da doutora Isabel. Dizer-lhe outra coisa, temos aqui mais uns comentários. A Isabel Roque diz-nos: boa tarde, doutor Artur e doutora Dina, ótimo tema, parabéns. Infelizmente nem toda a gente tem conhecimento desta medicina. A Fátima Guedes interpela-nos outra vez dizendo: pura verdade, como afirmou a doutora Isabel, há uma diferença entre ouvir falar e viver uma situação. As palavras dela são de uma plenitude única. É mesmo muito triste a dita falta de cooperação para o bem do paciente, em especial quando confrontado com doenças tão devastadoras. É sempre um maravilhoso aprendizado escutá-los. Muito obrigado, Fátima. Adorei o vosso programa, desejo tudo bom aos três, beijinhos, porque não me tinha apercebido que a senhora Isabel Gonçalves também era médica. Não, ela é professora, Dona Lourdes Galvão. Pronto, deixo-vos... A Dona Isabel Ribeiro diz-nos: obrigado pela partilha sobre as medicinas alternativas, é sempre bom saber o efeito delas. Portanto, dizer-lhe, creio que disse tudo sobre o que é possível fazer com medicina chinesa e medicina homeopática num doente com cancro. E na ajuda brutal que podemos fazer a este doente e à medicina convencional, tendo e podendo ir mais além com os resultados que já de si são bons. Temos que admitir que a quimioterapia foi um grande avanço no tratamento da doença com cancro, do cancro. Mas é possível ir muito mais longe.
e isso é que eu acho que é importante que hoje fique bem sublinhado. O que eu queria dizer, e já estamos numa hora e 9 minutos de programa, o que eu queria falar, e agora respondendo à primeira pergunta que a doutora Dina me diz, então qual é o tema que quer trazer hoje à nossa... Qual é o tema quente da semana? É que temos uma professora entre nós e é importante ir buscar a sapiência dela de uma carreira já com algum tempo para falarmos sobre a abertura escolar e sobre Covid e sobre os cuidados a ter e que a pausa para um café virtual também seja um programa que nos alerte para esta pandemia que estamos a viver, que não podemos passar ao lado dela, não temos que criar pânicos, mas temos que ter cuidados e que o nosso programa seja um veículo de comunicação para esses cuidados. Doutora Isabel, se estivesse ao ativo, quais eram os cuidados que pediam aos meninos para ter? Eu acho que eles devem estar a ter esses cuidados, deveriam não, eles estão a usar máscaras, pelo que eu sei. Deveria haver uma redução das turmas, do número de alunos por turmas, que é aquilo que eu acho que não está a acontecer no nosso sistema de ensino. E era por aí que começaria, mas como isso fica caro, portanto as salas continuam cheias de meninos, as separações não são eficientes, é o que me parece do feedback que vou tendo de colegas minhas, não é? Portanto, continua tudo na mesma, as turmas continuam a ter 28, 30 alunos, pronto, os professores lá se protegem com máscaras, os meninos desinfetam as mesas, mas acho que aquilo que era o essencial, que era um afastamento, haver menos gente a circular, apesar de horários encontrados, que é isso que está acontecendo nas escolas, acho que está a haver falhas precisamente naquilo que atempadamente deveria ter sido feito e não foi criar, ver quais seriam de facto as disciplinas mais essenciais, aquelas que deveriam manter a carga horária e fazer por turnos. A turma dividia-se, metade de manhã, metade de tarde, claro que isso iria doer ao Estado, portanto teria que duplicar tudo. Eu também seria complicado para os pais, ter os meninos na escola só de manhã ou só de tarde. Acho que alguma coisa deveria ter sido feita de diferente e não fui. Pronto, mas olha, eu como ainda estou em casa estou muito bem, portanto estou muito protegida. Felizmente o sistema permite-me ainda estar em casa, continuo ainda de baixa. Julgo que continuarei devido à questão pandémica, tendo em conta que sou de risco. Portanto, livrei-me das aulas de Zoom, que acho que era um pavor também, ter que estar ali a ver a turma à distância. Acho que o feedback dos meus colegas também foi um período muito cansativo, muito complicado. Esperemos que isto melhore e que corra tudo bem. Isabel, eu sei que o programa já vai longo, mas também nós gostamos da sua companhia. E agora que tocou nessa questão dos hábitos, daquilo que temos ao nosso dispor e daquilo que não temos ao nosso dispor, e é professora e deve ter conhecimento histórico da pandemia de 1918, portanto, precisamente há 100 anos atrás, chamada a gripe espanhola, que nada de espanhola teve, não é? Portanto, ela nasceu exatamente, foi na América e, portanto, quem começou a divulgá-la é que foram os espanhóis, portanto, essa gripe não é espanhola, portanto, é de origem americana. Eu pergunto-lhe, não, afirmo e ao mesmo tempo peço-lhe que comente. Há 100 anos atrás, se as pessoas que estavam a lidar com esta pandemia tivessem os recursos que nós temos hoje, quer tecnológicos, quer a nível médico, quer de todos os níveis, pronto, a todos os níveis, até porque em termos sociais, embora nós tenhamos muitos problemas sociais, há 100 anos atrás havia muito mais gente. Primeiro estávamos a sair de uma guerra, não é? Da Primeira Guerra Mundial, e depois gente a sair das trincheiras, doente,
doentes a voltarem a casa, aos seus países, a contaminar outras pessoas com doenças múltiplas. Portanto, é assim, eu acho que somos um pouco bafejados pela sorte, entre aspas, não é? No que diz respeito, temos uma pandemia, mas temos neste momento até ferramentas que nos podem ajudar a proteger-nos, não estamos a saber utilizá-las. Há 100 anos atrás não tínhamos aquilo que temos hoje. Pois não. Pois não. Não tínhamos máscaras, não é? Não tínhamos o conhecimento, é aquilo que estava a dizer, não é? Acho que o conhecimento que temos hoje e a rápida, a produção da vacina, que apesar de acharmos que está a demorar, que é muito mais rápida, uma vacina demorava, acho que na altura, não sei se já haveria vacinas, provavelmente haveria, não sei, mas a rapidez com que agora a tecnologia, a informação, o saber, a ciência, e mesmo assim achamos que ainda está a demorar a vacina e qualquer dia temos aí uma vacina a circular, de facto. E é preciso que as pessoas estejam sensibilizadas, de facto, para o uso das máscaras, para os ajuntamentos, para não facilitar, porque eu acho que se cada um por si usar a máscara, se desinfetar, se o vírus passa só pelo ar, pela respiração, acho que se calhar os riscos vão sendo menores, não é? Portanto, é a sensação que eu tenho, que a prova é que nós estivemos confinados e os resultados, agora que estamos desconfinados, estão a ser idênticos, não é? Ou seja, se é que estamos a atingir um pico, não é? Mas pelo menos já circulamos, não é? Não estamos presos. Mas deixa-me só dizer uma coisa. A primeira vacina data de 1796 para a varíola. Portanto, já existia vacinas. O que eu queria perguntar à doutora Isabel é se não concorda com o reajustamento dos conteúdos programáticos no sentido de melhorarmos a nossa educação, a educação que estamos a dar aos nossos filhos, porque eu acho que nós devíamos ensinar aos nossos filhos coisas que a escola não está a ensinar porque já está completamente descontextualizada com o século XXI e com os perigos que este século traz. Não devíamos nós estarmos a ser mais objetivos e tirar palha do conteúdo programático, e se calhar aí daríamos condições aos professores para fazerem um trabalho meritório que eles fazem, que eu continuo a achar a vossa profissão. Eu digo isto muitas vezes e estou a dizê-lo hoje publicamente para verem que aquilo que eu vos digo cara a cara também eu digo publicamente. Eu acho que a vossa profissão e a vossa... Eu nunca vi um professor, quer dizer, já não a levar porrada há 15 anos a esta parte, eu nunca vi um professor a dizer estou farto disto, não quero dar aulas, já, não aguento mais estes gajos, nunca ouvi ninguém a dizer isto. Não pergunto muito. Diga? Não me pergunto muito. Mas mesmo assim, não vejo isso por norma, não vejo uma decepção completa. Não, o professor adora dar aulas, gosta de dar aulas, gosta de crianças e portanto eu acho que a pergunta é se estes conteúdos programáticos não deviam ser ajustados para esta nova realidade que estamos aqui a viver e ninguém fez e tiveram tempo para o fazer. Quer dizer, pronto, estou aqui a falar publicamente, mas acho que nós estamos muito mal servidos de ministros da Educação. Eu acho que o trabalho que devia ter sido feito não foi. Que essa questão do reajustamento seria também uma coisa primordial, não é? É precisamente aquilo que o doutor diz, é tirar um bocado de palha. É como as horas todas que se passam a mesma escola, se as coisas fossem mais concretas, se calhar havia até menos dificuldades de aprendizagem, porque os miúdos perdem-se em tanta matéria e os professores, em vez de se concentrar em explicar o que é essencial, não é? Aquilo que é importante, agora falha-me o termo, tanta coisa para dar, um programa tão extenso,
têm que dar tudo a correr, ou seja, e não há nada eu acho que aquilo que é importante não fica, porque é preciso ficar tanta coisa que acaba por não ficar nada às vezes. É desmotivante para o próprio aluno. Para o aluno Exatamente. E para o professor. Exatamente. Estamos com 1h19 minutos. Temos que nos despedir. Acho que continuávamos o nosso café. A conversa com a Isabel é muito agradável. O Dr. Artur também. Mas realmente estamos na hora de encerrar e eu dava a palavra à Isabel para se despedir dos ouvintes e em seguida ao Dr. Artur. Então, muito boa tarde a todos aqueles que nos estiveram a ouvir e já agora só deixar mais este repto. É importante as pessoas terem conhecimento da medicina chinesa. Se isto puder chegar a muita gente, excelente. É esse o objetivo. Uma boa tarde a todos. Os que tiveram paciência para nos ouvir. Eu queria agradecer e ter uma palavra de profunda gratidão pelo seu testemunho, doutora Isabel. Dar também o meu muito obrigado à doutora Dina por mais este belíssimo programa e pela sua intervenção. Agradecer as palavras de um doente meu, o Sr. Eduardo Paquete, que nos diz: ouvi-lo falar já por si é uma terapia, obrigado por tudo o que tem feito por mim. A Sra. Xana Castilho, palavras sábias. A doutora Dina Lopes diz exatamente quando nós estávamos a falar sobre a restrição dos conteúdos programáticos e reajustá-los a esta nova realidade. Fica também esta mensagem para quem de direito para refletir sobre isto. E ao nosso querido Vítor Batista, tudo bom para vós e até à próxima quarta-feira. Até à próxima quarta-feira a todos, obrigado por nos terem ouvido, uma excelente semana, obrigado pelas vossas partilhas, obrigado a todos. Boa semana. Isabel quer falar. A Isabel quer falar. Esqueci-me só de dizer uma coisa muito importante e tão importante, que é agradecer à doutora Artur tudo que fez por mim, porque essa é a mensagem também importante. A sua competência, o seu saber, foram importantíssimas na minha vida e estão a ser. Obrigada. Obrigado eu, pela honra que me deu de a tratar. Obrigada eu por ser tratada por si. Doutora Dina, fez com chave de ouro. Bom, Isabel, muito obrigada por ter vindo ao programa, pelo seu testemunho. Acho que o Dr. Artur já disse tudo o que tinha a dizer, portanto, e foi um prazer enorme ter-me-la aqui neste programa, para poder falar não só do seu caso, mas também dos muitos casos que são semelhantes ao seu e que o seu testemunho possa servir de exemplo para as outras pessoas e possa ser um alerta para que as pessoas também possam enveredar por outros tratamentos que não só a medicina convencional. Dr. Artur, mais uma vez, muito obrigada por esta pausa, por este café virtual e também por me tratar, não é? Aliás, não estaria aqui assim tão bem disposta se não fosse o Dr. Artur, se calhar. Obrigado, Bom, e agora, aos nossos ouvintes, eu agradeço a vossa presença, o facto de vocês partilharem e nos seguirem. Pedimos desculpa por na semana passada não podermos estar presentes. Eu tinha um compromisso pessoal e realmente não foi possível de todo estarmos a fazer o programa. Estivemos hoje aqui com uma convidada muito especial, que foi a Isabel, e espero que tenham gostado do programa. Deixo-vos o desejo de uma boa semana e na quarta, às 18, mais uma pausa para um café. Um grande abraço para todos. Obrigado a todos. Obrigada, doutora Dina. Obrigado. Obrigada. Obrigada.